Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré sejam com todos nós, com vocês, que vão estar comigo nesse estudo do livro de Tiago, capítulo 4, hoje, amados. Falando sobre alguns subtítulos que eu vou dizer a vocês aqui. A submissão a Deus é um título. O outro título é a incerteza dos planos humanos. Amém? São dois subtítulos, né? Livro de Tiago, capítulo 4. Quero que você seja poderosamente, amados, alcançados por esses ensinamentos. São ensinamentos para você e para mim, para a nossa vida diária. A palavra do Senhor é maravilhosa, irmãos. Muitas vezes nos encontramos como que perdidos em algumas situações, sem ter uma direção, sem saber como agir, para que rumo tomar nas nossas vidas. Não ande assim perdido. Nós temos uma bússola, uma direção. Nós temos a palavra do nosso Deus que nos fortalece, que nos abençoa, que nos corrige, que nos exorta, mas que nos abençoa grandemente quando eu e você tomamos esta palavra como regra de fé, conduta do nosso viver cristão. Olha o subtítulo de hoje: a submissão a Deus. É colocar a sua, a minha, as nossas vontades na direção da palavra de Deus. Porque toda sabedoria vem do Senhor Jesus para nós. E a Bíblia fala que ela é pura, que ela é pacífica, que ela é amável, que ela é compreensiva. E nós temos que ter um coração agradecido, né? E um coração agradecido a Deus por Ele ser tão compreensivo conosco, tão bom, tão misericordioso. E eu e você, quando nós, como está aqui em Tiago, nos submetemos a Deus, né? Nós vamos errar menos, pode ter certeza disso. E eu quero que você, além de estudar, você ouvir o que eu estou ensinando, você vai ler os títulos, você vai ler a palavra. É um livro curtinho, amado, só tem 5 capítulos. É muito bom de ler, é tão confortante, é tão gostoso. E quando você for ler, eu quero te dar uma instrução. Não leia como um livro qualquer, não leia assim por ler, não. Leia em espírito de oração, leia em espírito de adoração, leia falando para ele: Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, Paizinho querido, instrui-me através da tua palavra, mostra para mim, revela para mim a sua palavra ao meu coração. Ora, meu irmão, e Deus vai revelar. Pode ter certeza, eu estou te falando, porque eu me submeto assim, eu me coloco assim, e Deus tem ministrado tanto o meu coração nesses estudos que eu faço. Vocês nem imaginam quanto o Senhor tem me visitado. E eu quero muito, se eu pudesse, ter esse poder, né? De colocar dentro de cada um de vocês que me ouvem, assim como Deus tem colocado dentro de mim. Eu não tenho esse poder, mas eu quero que esse poder te alcance até mais do que tem me alcançado. Esse é o desejo do meu coração quando eu faço esses estudos. E que esse poder, quem tem somente esse poder de convencer o homem do pecado, da verdade e da justiça, é o Espírito Santo. E você o tem na sua vida. Você tem o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vai revelar ao seu coração a palavra. Amém? Hoje falando sobre o capítulo 4, fazendo um resumo, como eu sempre falo. Tiago aqui, ele está falando, abordando a corrupção do coração humano. E nos mostrando, irmãos, a solução para essa corrupção, para esses problemas que você e eu enfrentamos no dia a dia, os enganos e as mentiras de Satanás, que corrompem o coração humano. Então ele fala assim que a raiz do problema em você e em mim, eu vou ler aqui, irmãos, olha, capítulo 4, versículo 1, ele fala assim, e 2, ele fala assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? É uma pergunta.
não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Queridos, e vou ler mais um pouquinho, aí ele fala assim no verso 4, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então aqui, Tiago está mostrando a nós a raiz dos problemas. São os desejos perversos e ímpios, são guerras, contendas constantes. Ele fala mais, sabe, assassinatos. Então, ele fala assim que, sobre a oração, ele fala que nós não pedimos, né, a Deus, por isso não recebemos. Não pedir coisas espirituais, irmãos, a Deus, né? Muitas vezes a gente pede coisas que vai fazer bem para a nossa carne, para a nossa alma. São pedidos pecaminosos até a Deus. O texto fala no versículo 3 que eu li. Fala sobre o mundanismo. E isso fala que entristece o Espírito Santo, né? Ele fala sobre a difamação, ele fala sobre a vanglória, né? E ele fala sobre uma solução para o coração humano. A solução para o coração humano, ele fala que é humilhar-se, né, diante de Deus. E quando você e eu nos humilhamos, vai resultar numa bênção dupla para você e para mim. Deus vai nos dar graça e Deus vai ser exaltado e vai nos exaltar. Então ele fala que nós devemos nos submeter a Deus. Isso é tremendo, irmãos. Resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Eu quero ler esse versículo para vocês. Está escrito aqui, ó, no capítulo 4, no versículo 7. Ele fala assim: portanto, ele fala, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, ele manda que nós nos arrependamos e que nós possamos depender de Deus quanto a toda a nossa vida, quanto ao nosso futuro. Então, Tiago, ele está relembrando a nós todos os leitores da palavra de Deus, os filhos de Deus, os crentes em Jesus Cristo, que ninguém sabe o dia de amanhã. Muitas vezes estamos tão preocupados com o nosso futuro, não é verdade? E ele fala que só Deus sabe os planos que ele tem a seu respeito e ao meu respeito. E Tiago, ele nos exorta que nós devemos colocar os nossos planos nas mãos de Deus. E sempre que formos orar, dizer ao Senhor, Senhor, se for da sua vontade, se o Senhor quiser, meu Pai. É assim, amados, que ele nos ensina aqui a orar. Então, aqui a Bíblia é muito clara a respeito, né, da palavra de Deus. E no versículo 6, ele nos ensina que Deus, ele fala assim, olha, no versículo 6, que eu também quero ler para vocês, que ele concede maior graça. Ele diz assim, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É o verso 6 do capítulo 4. Ele nos ensina que Deus vai nos dar cada vez mais graça para que você possa lidar com a sua vida em muitas áreas, em muitas tendências, né? E nós temos que, no dia a dia, tudo aquilo que nos traz muita frustração, sabe? Nós temos que nos humilhar diante da
presença de Deus. Precisamos aprender, amados, que Deus nos dá graça. Ele repete aqui que Ele dá graça aos humildes e não aos orgulhosos. Submeta-se à vontade de Deus, se humilhe na presença de Deus. Amados, muitas vezes nós, com as nossas próprias ideias, sabe, sobre tudo aquilo que nós podemos fazer, realizar, muitas vezes nós nos julgamos tão bons, melhores até do que somos, não é verdade? Nós precisamos, amados, ter atitudes humildes, sabendo que Deus está no controle das nossas vidas e que sem Deus nada podemos fazer. O próprio Jesus falou isso nos livros, nos evangelhos. Sem mim nada podeis fazer. E tudo que você e eu estivermos planejando, da nossa maneira, nós vamos fazer, irmão, sabe como? Na força da nossa carne, na força do nosso braço. E muitas vezes vamos ficar frustrados, né? Muitas vezes você próprio, eu própria posso dizer, poxa, nada que eu faço dá certo. Então, eu te encorajo a você confiar em Deus, a relaxar, a descansar. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Muitas vezes nós somos duros conosco mesmos. E toda mudança, irmãos, em nós é um processo. Ela não é de um dia para o outro, é dia a dia. Viva o hoje. Essas mudanças, esse processo, ele vai vir pouco a pouco nas nossas vidas. Este é o caminho da perfeição, irmãos. Então, nós estamos como viajantes aqui. Aproveite a sua viagem com Deus no seu barco da vida. Nós precisamos sempre nos lembrar, amados, que o diabo, o nosso adversário, ele não vai ficar sentadinho esperando, sabe? Que você e eu ocupemos o nosso lugar diante de Deus. Então, não. Vamos avançar, né? Vamos avançar confiantes de que Deus é conosco. O inimigo pode até se levantar contra você e contra mim. Mas a palavra de Deus é muito clara quando ela diz para você e para mim: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Verso 8, ele fala assim: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos de vocês. Quem tem a mente dividida, purifique o coração. Nós já falamos sobre mente. Qual mente você tem dado lugar para conduzir as suas vidas? Olha, quando você e eu erramos, né? A usar a nossa fé, sabe? Para chegar a algum lugar que nós pretendemos, nós só vamos trazer mais problemas para nós. O propósito da fé em você e em mim é sempre nos impedir de termos mais problemas. Mas você precisa e eu precisamos ter fé em Deus, na sua palavra. Embora muitas vezes nós sejamos tentados, amados, a fugir dos nossos problemas. O Senhor Jesus, Ele quer e Ele nos permite que nós atravessemos esses problemas. Nós temos as boas novas da palavra que nos promete que nunca vamos passar por esses problemas, dificuldades, guerras, lutas, tentações sozinhos. Ele nos fez promessa de que Ele está conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Ele vai estar sempre presente para nos ajudar de todas as maneiras. Ele sempre nos diz na palavra: não tenham medo, eu estou com você. E nessas experiências diárias que nós vivenciamos, nós precisamos aprender a nos manter firmes em Deus e colocar o diabo para correr das nossas vidas, irmãos, expulsá-los de todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos aprender a ser pessoas estáveis, mesmo nos tempos de dificuldades. Essa é uma das melhores maneiras de nós aprendermos
lembre-se de uma coisa, eu quero deixar uma ressalva aqui para você. Lembre-se sempre, o diabo, nosso adversário, ele sempre vai se opor a mim e a você, mas é nós que temos o poder de resistir a ele, e ele vai fugir de nós e dos nossos caminhos. É bíblico isso. Verso 7, vou reforçar, do capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Verso 8, aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. É a parte A do verso 8. Então, coloque no seu coração, né? Ore pedindo a Deus renovo, força, peça sabedoria ao Senhor e dependa completamente de Deus. Confie inteiramente em Deus para que Ele possa cuidar de você, da sua vida. Peça a Deus para que Ele se revele a você. Peça a Deus para Ele continuar se revelando na sua vontade, a vontade dEle para a sua vida, na sua vontade. E esteja, amados, dispostos a se ajustar com os planos de Deus de acordo com a vontade dEle. Creia nisso. Deus é o Todo-Poderoso e você é filho de Deus e Ele o ama. E Ele é um Deus bom, que só faz coisas boas. E Ele quer fazer por você e por mim muito mais, queridos, do que aquilo que eu e você podemos imaginar. Isso está lá no livro de Efésios. Ele ama demais você e a mim. Jamais Deus vai querer dar alguma coisa a você e a mim para nos ferir. Ele o ama para dar coisas boas aos filhos dele. Pode crer nisso. Tenha essa convicção no seu coração. Em nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe seu dia de hoje. Em nome de Jesus.